Olá pessoal, tudo bom? Terminamos a última aula falando então sobre ondas progressivas do tipo harmônicas, que são basicamente aquelas ondas formadas quando você tem um meio. Pode ser unidimensional, mas não precisa ser unidimensional. A gente focou mais nos meios unidimensionais. Caso você tenha um meio unidimensional, seja um meio de propagação que é uma linha, basicamente, você pode chamar essa linha de eixo x. E aí você agita, você perturba a extremidade deste meio. Pode ser longitudinalmente ou transversalmente. Longitudinalmente era quando caso você pegasse essa pontinha aqui e você ficasse dando puxões e empurrões nela. Isso geraria uma onda longitudinal. A gente vai falar mais de ondas longitudinais na semana que vem. Mas fica um pouco difícil de representar a onda longitudinal. Então, a gente prestou um pouco mais atenção no caso transversal, que é quando você pega essa extremidade e você começa a agitar ela para cima e para baixo. Consequentemente, todos os pontinhos vão ficar subindo e descendo, mas eles não vão subir e descer ao mesmo tempo. Então, você vai observar uma onda senoidal aqui que se propaga para frente. Ou para trás, né? Depende. Pode ser para frente ou para trás. Tá, aqui está um pouco difícil esboçar uma senoide bonitinha. Mais ou menos, tá bom, né? Não vamos precisar ser muito preciso aqui. Então, basicamente, você tem aqui diversos valores de y, onde y são os deslocamentos aqui de cada ponto que constitui o meio de propagação. Por exemplo, aqui eu tenho um y positivo, positivo, aqui eu vou ter um y negativo. Então, cada pontinho que constitui o meio vai ter um deslocamento diferente. Eventualmente, um aqui vai ter um y igual a zero e assim por diante. Isso aqui depende do tempo, né? Porque isso aqui, essa configuração está se deslocando com uma velocidade constante. Essa velocidade é a velocidade de propagação no meio. Então, aula passada, eu mostrei para vocês que se eu quiser uma equação que me forneça o valor de y, ou seja, esses deslocamentos, para cada valor de x e também para cada instante de tempo, essa equação tem que ser escrita da seguinte forma: ym, que é o valor máximo aqui de deslocamento, que multiplica o seno de k vezes x menos ômega vezes t mais φ. Essa é a equação de uma onda harmônica progressiva. Muito importante, esse sinal de menos significa que a onda está se movendo no sentido positivo. Caso fosse no sentido negativo, seria um sinal de mais. Este k não é a constante elástica da mola, é um outro k. Tem a ver com o lambda, essa letra grega aqui, e lambda significa comprimento de onda. É a distância entre dois máximos consecutivos, ou seja, daqui até aqui. Isso é um comprimento de onda. Ou seja, é um comprimento que mede uma repetição no espaço. E o ômega é a frequência com que cada pontinho desse vai ficar chacoalhando, porque ele, em algum momento ele vai chegar lá em cima, depois ele vai descer e vai chegar lá embaixo. Então, o tempo que cada pontinho faz uma oscilação dessa para cima e para baixo vai ser o período. Quando você pega 2π e divide por esse período, você vai ter o ômega. E além disso, eu mostrei para vocês na última videoaula que a velocidade de propagação da onda, que ela é dada pelas características do meio, que é Ft sobre μ, onde μ é a densidade linear de massa, também estará relacionado com a frequência com que você agita este meio e o comprimento de onda. Se você relaciona a frequência e o comprimento de onda, aqui você também pode escrever 2π vezes f, tá? Você também pode escrever que a velocidade é dada por ω sobre k. Tudo bem? Agora, a velocidade de propagação ela não é determinada pela frequência e pelo comprimento de onda, ela é determinada pelas características do meio. Essa equação aqui vai dizer que o comprimento de onda tem que obedecer
a relação V sobre F. Então, eu demonstrei isso aqui com o aplicativo na última aula, que ao você fixar as características da corda, por exemplo, tensão e densidade, e aplicar diferentes frequências, isso não vai mudar a velocidade, isso vai mudar o comprimento de onda. Tá? Então, isso daqui foi o que a gente viu aula passada. Falei para vocês também que esta velocidade aqui, ela não é a velocidade das partículas. Essa é a velocidade da energia, chamada velocidade de propagação. Quem está se propagando aqui não são partículas. A matéria, ela não é transportada com a onda. A onda transporta energia. Mas também foi falado na aula passada que as partículas, elas também se movem. Elas não se movem com esta velocidade v, que é a velocidade de propagação da energia. As partículas, elas vão se mover para cima e para baixo, né? Vai ter partícula que está descendo, vai ter partícula que vai estar subindo, e assim por diante. Essa velocidade delas, a gente normalmente chama de u. É a velocidade com que a matéria, de fato, se move. E ela não é uma velocidade constante, como você pode perceber. Ela vai acelerar, depois ela vai frear, vai chegar a zero, vai acelerar de novo, vai frear, vai chegar a zero e assim por diante. Então, como que a gente obtém a expressão de U? Porque ela não é um valor, né? U não é um valor fixo. Ela pode ter um valor num instante específico para uma partícula específica. Mas, em geral, ela é uma função de x, que vai me dar a posição da partícula, e do tempo, que vai me dar um instante. Como que eu posso encontrar isso? Ora, se essa expressão me dá a posição vertical y, a velocidade é a taxa de variação da posição, certo? Com o tempo. Portanto, se você deriva y com o tempo, você encontra a velocidade. Só que veja bem, y é uma função de duas variáveis. X é uma variável e t é uma variável. Quando você deriva uma função de duas variáveis, você tem que explicitar em relação a qual variável você está fazendo uma derivada. Então, você faz isso, não sei se você já viu em cálculo 2, através dessa notação que parece uma fração, mas não é uma fração. Ao invés do dy, você usa o del y, que é essa letra grega aqui. Então, você coloca del y, você está derivando a função y, e embaixo em relação a quem você está derivando. Estou derivando em relação ao tempo. Como é que você opera isso daqui? Apesar de x ser uma variável, você está derivando em relação ao tempo. Então, você faz de conta que x é uma constante, porque essa é a variável com quem você está se importando. Então, você deriva todo mundo que está aqui dentro. Veja bem, repete a constante ym. Derivada de seno é cosseno. Então, cosseno de todo mundo que está ali dentro. Kx menos ômega t mais φ. E multiplica pela derivada de quem está aqui dentro, aquela regra da função de função, né? Regra da cadeia. Então, você faz a derivada do seno, que é o cosseno, e multiplica pela derivada de quem está dentro do seno. Como kx é uma constante, a derivada disso vai dar zero. Φ é uma constante, a derivada disso vai dar zero. E daí tem essa derivada em relação ao tempo, faz isso aqui vira 1, então vai dar menos ômega, né? Então, essa é a expressão da velocidade. E a velocidade máxima de cada partícula vai dar ômega vezes ym. Vamos fazer um exemplo aqui, para deixar isso mais claro. Bom, pessoal, então o exemplo é o seguinte. Eu tenho uma corda, eu dei algumas informações aqui sobre o comprimento dela, 46 metros, eu dei a massa dela, 2,3 kg, e eu dei a tensão dela. Então, inicialmente essa corda está esticadinha, né? Vou representar ela aqui. E o que você faz? Você vem aqui na pontinha dela e você perturba ela transversalmente, verticalmente. Você começa a agitar ela para cima e para baixo. Aqui eu tenho a tensão dela, né? Ela está tensionada em todos os pontos. Essa força de tensão é de 11,25 newtons. E aí, a distância total
do percurso que ela vai percorrer de cima até embaixo é de 20 centímetros. Está escrito aqui, ó. E eu faço isso 3 vezes por segundo. Conclusão, ela vai gerar uma onda, né? Que vai percorrer no sentido aqui de propagação possível, que é positivo, com uma certa velocidade. Então, essa onda, já de cara, você tem que saber que a amplitude dela não é 20 centímetros, porque 20 centímetros é o percurso total. A amplitude é do ponto de equilíbrio até o ponto máximo ou mínimo. Então, é 10 centímetros, né? A metade. O comprimento eu não sei ainda. Inclusive, é a primeira pergunta, né? Mas eu sei que a frequência vai ser o quê? Se eu agito ela 3 vezes por segundo, o número de repetição por segundo é a frequência. Então, vai ser 3 Hz. Então, a letra A aqui, a gente tem que descobrir o comprimento de onda. Eu sei que a velocidade é igual à frequência vezes o comprimento. Portanto, o comprimento é igual a velocidade sobre frequência. Mas eu não dei a velocidade. No entanto, essa velocidade vai ser o quê? A raiz quadrada da força de tensão, e essa eu dei no enunciado, dividido pela densidade linear de massa. A densidade linear de massa eu não dei, mas eu falei que a corda tem esse comprimento e essa massa. Densidade linear é a massa por comprimento e não por volume, tá? Então, lambda vai ser igual a massa total sobre comprimento total, ou seja, 2,3 kg sobre 46. Isso aqui vai dar 2,3 dividido por 46, 0,0. Desculpa, gente, aqui não é o lambda, tá? Aqui é o mi. 0,05 kg por metro. Depois, você vem e calcula a velocidade. Velocidade, portanto, vai ser a raiz quadrada da força de tensão, que é 11,25, dividido por 0,05. Faz a divisão e tira a raiz quadrada, você vai encontrar a velocidade como sendo 15 metros por segundo. Mas não é isso que eu queria, né? O que eu quero é o lambda. O lambda, portanto, vai ser V sobre F, 15 sobre 3, portanto, 5 metros. Essa é a resposta da letra A. Deixa eu copiar esse enunciado e partir para outra página, para ter mais espaço. A letra B, eu quero saber o deslocamento vertical. Então, o que é esse deslocamento? Eu dou um ponto aqui, né? 4 metros. Então, isso aqui é o eixo x, essa linha azul aqui é o eixo x, e vai ter um ponto aqui, sei lá, vou dizer que está aqui, ó. Não sei se é esse, mas digamos que esse seja o x igual a 4. Veja que em x igual a 4 a corda está deslocada. Aqui eu estou supondo que é para baixo, mas eu não sei ainda. A pergunta que eu faço na letra B é este valor de y aqui, ó, dessa linha tracejada que eu acabei de representar. E como que eu encontro? A partir da equação da onda. Y é igual a ym seno de kx menos ômega t mais φ. Essa daqui é a equação da onda como um todo. Agora, a pergunta que eu faço é sobre um ponto específico, que é o 4 metros. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Esse x aqui, você tem que colocar 4. E no instante específico, que é esse t, que eu falo que é em 2,5 segundos, porque isso aqui vai ficar mudando a cada instante. Essa corda não vai ficar congeladinha com essa cara aqui. Ela vai ficar oscilando para cima e para baixo, os pontinhos que constituem ela. Mas antes de fazer essa substituição do 4 metros no lugar do x e do 2,5 no lugar do t, você tem que saber quem é essa constante aqui, que aí são parâmetros. Quem é essa constante aqui? Quem é essa constante aqui?
E quem é essa constante aqui? Então, vamos lá. Começar pelo ym. Ym é 10 centímetros, né? Só que você vai ter que colocar em metros. Então, 0,1 metros. O K. O K é 2π sobre lambda, e o lambda a gente já encontrou, né? O lambda deu 5 metros, portanto, vai dar 2π sobre 5. Vai dar quanto isso? 2π dividido por 5, 1,26. Que é importante, às vezes, você colocar algumas casas decimais, né? Exagerar nelas, porque a função seno ela vai poder, dependendo do valor de x que você coloca aqui, se for um x muito grande, a segunda, a terceira casa decimal vai poder ser relevante. Tá? Eu vou colocar aqui com 3 casas decimais, então 257. Ômega. Ômega é 2πf, né? F é 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes π. 6π dá quanto? 18,84850. E aí o φ. O φ é que normalmente a pessoa se enrola tudo. O que é o φ? O φ é uma constante que vai te falar como que está a onda no instante, em um ponto específico no instante específico. Qual é esse instante e ponto que eu vou poder usar? É essa informação final aqui do enunciado, que em t igual a 0, a corda está em sua posição de equilíbrio e subindo. O que significa? Que no instante inicial, quando eu começo a movimentar, este pontinho da corda está aqui no meio. Ó. Ela está aqui no meio. Portanto, se você supõe que t igual a 0, eu não tenho esse termo. Se você sabe que eu estou na ponta da corda, o x é 0, então eu não tenho esse termo. Então, eu vou ter só seno de φ. Se ele está no meio, seno de φ é 0, quanto vale φ? Φ pode valer 0 ou pode valer π. Seno de 0 é 0 e seno de π é 0. Só que seno de 0, quando o tempo começa a passar, quando começa a aumentar o tempo, eu começo a reduzir, né? Porque ele está negativo. Eu começo a reduzir quem está aqui dentro. E se eu reduzo, o argumento do seno começa a ficar negativo. Portanto, o valor de y começa a descer. Então, se eu estou falando que eu estou no ponto de equilíbrio e subindo, eu tenho que ter φ igual a π. Deixa eu só fazer um círculo trigonométrico, se vocês estão achando muito bizarro o que eu estou falando. Se você tem aqui um círculo trigonométrico e você tem aqui φ igual a π, à medida que eu começo a aumentar o tempo, eu começo a reduzir quem está dentro do seno, ou seja, o ângulo começa a fazer isso daqui, começa a reduzir para cá. O que é o seno? O seno é a projeção deste ângulo no eixo vertical. Portanto, o ângulo que aqui em 180 é 0, ele começa a aumentar. Então, como eu falei aqui que ele está subindo, o y está aumentando, eu vou ter que usar o φ igual a π. Tá? Portanto, substitui então os valores. Para essa onda, a equação geral dela é y igual a 0,1 seno de k, que era quanto? 1,257 vezes x menos o ômega, que é 18,850, vezes t, mais π. Essa é a equação desta onda específica deste problema. Agora, quando eu quero encontrar a posição de x igual a 4 e t igual a 2,5, né? É isso? É.
2,5, basta você substituir aqui. 0,1 seno de 1,257x, desculpa, x não. Agora já tem que substituir. Vezes 4 menos 18,850 vezes 2,5, que é o tempo, mais π. Aí, beleza. É uma conta um pouco comprida, mas você vai fazer isso tudo na calculadora de uma única vez. Então, deixa a tua calculadora em radianos, tá? 1,257 vezes 4 menos 18,85 vezes 2,5 mais π. Tira o seno disso, vai dar negativo, multiplica por 0,1. Então, vai dar 0,0951 metros, ou, se você preferir, multiplica por 100, né? Vai dar 9,51 centímetros. Então, acabou que essa minha representação aqui não estava tão errada, né? Cadê? Aqui. Que eu supus que ela estava aqui em um valor negativo de y, né? E próximo aqui do seu ponto mínimo, que é 10 centímetros. Eu encontrei 9,5 centímetros. Agora, a última pergunta. Essa partícula aqui, que eu vou desenhar, ela está com uma certa velocidade. Eu não sei se ela está... Eu sei que é próximo de zero. Por que eu sei que é próximo de zero? Porque ela está perto do seu deslocamento mínimo. E no deslocamento mínimo e no deslocamento máximo, a velocidade é nula. Então, aqui é uma velocidade pequenininha, mas eu ainda não sei se ela está apontando para baixo, se ela está terminando de descer, ou se ela está começando a subir. Ou seja, eu quero saber o U. E o que é o U? Eu encontrei para vocês no início da aula. U é igual a menos ômega, que multiplica ym, seno de kx, seno não, cosseno. De kx menos ômega t mais φ. Isso para qualquer onda. Agora, para a nossa onda, o que vai ser isso? Você pega o ômega e multiplica por ym. Ômega é 18,850, multiplica por 0,1, vai dar menos 1,885. Cosseno do k, que é 1,257, x menos o ômega, que é 18,85, t mais π. Isso vai me dar a velocidade de qualquer partícula que compõe a corda em qualquer instante. Agora, para um instante e uma partícula específica, ou seja, o U, de x igual a 4 e t igual a 2,5, você vai substituir os valores, né? Cosseno de 1,257 vezes 4 menos 18,85 vezes 2,5 mais π. Novamente, uma conta grande, mas você vai fazer na calculadora de uma única vez. Então, 1,257 vezes 4 menos 18,85 vezes 2,5 mais π. Tira o cosseno disso. Multiplica por menos 1,885. Vai dar aqui menos, portanto, ele está terminando de descer, 0,58 metros por segundo. Beleza? Quero agora falar um pouco sobre a energia transportada por uma onda. A gente falou, então, que quando você olha a onda, aquela coisa que está se movimentando não é a partícula. Quer dizer, depende de que movimento você está falando, tá? Mas deixa eu esboçar aqui. Quando você tem aqui uma onda, e eu falo que a onda está se propagando, por exemplo, para a direita, com uma velocidade de, digamos, 3 metros por segundo,
O que está se movimentando com essa velocidade não são as partículas, porque as partículas, numa onda transversal, se movimentam para cima e para baixo. O movimento delas não é esse. O que está se movimentando aqui é a energia através das partículas. Ou seja, as partículas estão desempenhando o papel de transmitir a energia, pacotinhos de energia, daqui para sua vizinha, que vai se transmitir para outra vizinha, que vai transmitir e vai mandando para frente. E a velocidade com que ela vai ser mandada para frente é a velocidade de propagação da onda. No entanto, eu não deduzi nenhuma equação, não conversei com vocês sobre que energia é essa, quanta energia é mandada para frente. Então, eu vou fazer aqui umas considerações sobre a potência. Deixa eu apagar isso aqui. O que é potência na física? Potência é uma variação de energia com o tempo. Agora, essa variação ela pode significar várias coisas. A energia pode estar variando no tempo porque ela está sendo criada no tempo. Ou seja, quando eu falo em potência de geração de energia, é quanta energia se cria por unidade de tempo. Pode ser uma potência de consumo. Quando você olha atrás do teu aparelho eletrônico, da TV, por exemplo, do micro-ondas, na etiqueta dela, vai ter alguma quantidade em watt. Watt é a unidade de medida de potência. No caso de aparelhos eletrônicos, é uma potência de consumo, é quanta energia se consome por tempo. Agora, aqui nas ondas, a gente vai falar de uma potência de transmissão. Então, também é uma energia que muda no tempo. Só que ela não é nem consumida e nem produzida. Ela é transmitida. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, suponha que você tem aqui uma onda, deixa eu esboçar uma coisa bem grande aqui. A gente sabe que essa onda é composta de vários pedacinhos, eu vou achurar um deles aqui. Para facilitar, eu vou pegar um pedaço aqui próximo do ponto de máximo. Vou achurar um pedacinho aqui. E a gente sabe que nessa onda transversal aqui, este pedacinho está em movimento vertical. Vamos supor que ele está, por exemplo, descendo nesse instante. Está com uma velocidade negativa. Essa velocidade que eu estou escrevendo aqui não é a velocidade de propagação da onda, é a velocidade da matéria, que é o u. Se ele está descendo, contido aqui dentro, contido nesse pedaço da corda, eu tenho uma certa quantidade de energia. Tudo que se move e tem massa tem energia. E essa energia é do tipo cinética. Portanto, como um todo, a corda está contendo, em cada pedacinho dela constituída, um pouquinho de energia cinética. Alguns pontos mais, outros menos e outros zero. Por exemplo, o ponto exatamente aqui embaixo, exatamente aqui em cima, eles estão instantaneamente parados, portanto não tem energia cinética. Então a energia que é transmitida na forma de energia cinética e potencial. Mas aqui a gente vai focar só na cinética e vamos supor que a energia potencial, como existe um equilíbrio, vai ser transmitida na mesma proporção. Então, a quantidade de energia cinética, vou chamar de delta E, porque não é a energia cinética total da corda, vai ser o quê? O delta M, que é o pedaço da massa da corda contida nesse pedacinho que eu achurei, vezes o U ao quadrado sobre 2. Né? Energia cinética é mv² sobre 2, só que ao invés de V é o U aqui. Onde o ΔM é igual ao μ, que é a densidade linear de massa, vezes o ΔX. O que é o ΔX? Se você passar um risco aqui, vou fazer de preto, não, vou fazer de azul. Passar um traço aqui, esse é o eixo x. O ΔX é o tamanho aqui. Deixa eu fazer esse vetor um pouquinho menor para não atrapalhar meu desenho.
O ΔX é o tamanho do segmento da corda projetado no eixo x. Então, isso aqui é o ΔX. Então, se você multiplica o ΔX pela densidade da corda, você vai ter a massa só desse segmentozinho aqui. Tá? E o U, como a gente sabe, é dado pela expressão menos ômega ym seno de kx menos ômega t mais φ. Então, quando você substitui essas duas coisas nessa expressão, essa quantidade de energia cinética vai ficar com essa cara aqui, ó. Mi ΔX ômega ao quadrado, né, porque eu vou levar o U ao quadrado. Quando eu elevo o U ao quadrado, esse sinal de menos desaparece. Ym ao quadrado, que é a amplitude da onda. Tem um 2 aqui embaixo, né? Que multiplica o seno ao quadrado de kx menos ômega t mais φ. Ficou meio exprimido aqui. Pronto, arrumei. Gente, esse seno aqui, ele está falando o seguinte. Primeiro, é o seno ao quadrado, não é o seno. Portanto, esse seno, não importa quem esteja dentro dele por um instante, significa que em algumas vezes ele vai valer 0, algumas vezes ele vai valer 1. E algumas outras vezes ele vai valer alguma coisa entre 0 e 1. Tá? Significa que a energia cinética contida naquele pedacinho vai ter um valor máximo, que é esse. É tudo que está multiplicando o seno ao quadrado, a energia cinética máxima contida ali. E algumas vezes vai ser 0. Então, se você tivesse um medidor de energia cinética, lógico que isso não existe, mas se existisse, você estaria medindo a energia aqui em cima desse segmento. Às vezes ela tem um valor máximo, às vezes ela é 0. Às vezes ela é máxima, às vezes ela é 0. O que significa isso? Quando ela é máxima, ela acabou de receber toda a energia cinética do seu vizinho. E qual é a vizinha dela? É o segmento que está imediatamente antes dela, que é esse. E qual que é o vizinho dessa outra? É este outro segmento. Então, o que está acontecendo aqui? Está sendo passado de um para o outro, e de um para o outro, e depois desse para o outro, uma quantidade de energia cinética, que é esse pacote aqui. Quando você substitui as constantes, você vai ter um valor de energia cinética. Como em um único segmento, às vezes é 0, às vezes é máximo, é porque ele está percorrendo, como um todo, a energia está percorrendo a corda. Como isso aqui acontece várias vezes por segundo, você pode pensar em uma energia cinética média. O símbolo de média é um traço aqui em cima, né? Como às vezes ela vale isso, a energia cinética, e às vezes ela vale 0, na média ela vale a metade disso, ou seja, a energia... Porque a função seno vale 0, ela vai entre 0 e 1. Então, a média da função seno ao quadrado, desculpa, não seno, é meio, né? Então, vai dar essa mesma constante, mi, ΔX, ômega ao quadrado, ym ao quadrado, sobre 2, e divide por 2 de novo. Aí vai dar sobre 4. Beleza? Eu só falei de energia cinética, mas daria, eu não vou fazer, mas daria para fazer esse mesmo raciocínio para energia potencial. Então, assim como ela tem essa quantidade de energia cinética, ela também vai ter a mesma quantidade de energia potencial. Só que é um pouquinho mais delicado, porque eu teria que pensar um pouquinho sobre a natureza dessa energia potencial. Se ela é uma energia potencial elástica, se ela é uma energia potencial gravitacional. Tá? Então, daria um pouquinho mais de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir que a quantidade de energia potencial contida em cada segmento é igual à quantidade de energia cinética. Afinal de contas, nós vimos lá no movimento harmônico simples que existe uma conservação de energia, uma troca. Quando eu tenho o máximo de energia cinética, eu tenho o mínimo de energia potencial, e vice-versa. Portanto, a energia potencial média, eu não vou deduzir isso, eu vou só concluir que a energia potencial média é a mesma coisa.
Portanto, a energia total contida em cada segmentozinho de comprimento ΔX vai ser a energia total média. Vai ser a energia cinética média mais a energia potencial média. Ou seja, 2 vezes essa quantidade aqui. Então, vai ser μ ΔX ômega ao quadrado ym ao quadrado sobre 4? Não, sobre 2. Porque você vai somar alguma coisa sobre 4 mais alguma coisa sobre 4. Então, vai dar 2 sobre 4, que é 1 sobre 2. Essa é a energia contida em cada segmento. Mas essa energia vai se deslocar com o tempo, né? Então, se você pega... Aqui é o delta, né? Porque não é a energia total, e sim a fração contida em cada segmento ΔX. Se você pega a potência, e você sabe que potência é ΔE sobre ΔT, se eu estou falando de energia total média, eu estou falando de potência média transmitida. E o que é isso? Repete a equação do ΔE, que é o μ ΔX ômega ao quadrado ym ao quadrado sobre 2 e divide por ΔT. O que vai acontecer aqui? Você vai se deparar com um segmento de comprimento ΔX e a energia percorrendo ele num intervalo de tempo ΔT. ΔX sobre ΔT dá velocidade, né? Que velocidade é essa? O que percorre a direção x? É a velocidade de propagação da onda. Então, aqui eu tenho a velocidade v. Portanto, a potência média transmitida por uma onda é dada por μ vezes v vezes ômega ao quadrado vezes ym ao quadrado sobre 2. Então, eu poderia voltar no exemplo que eu já fiz e acrescentar uma terceira pergunta. Lá daquele exemplo que já foi feito. Esse aqui. Ó. Uma quarta pergunta, desculpa. Qual é a energia transmitida pela onda a cada... Ao invés de falar a cada segundo, vamos usar os mesmos 2,5 segundos. Para responder isso, olha, potência é igual à variação da energia sobre tempo. Eu vou omitir aqui o símbolo de média, porque a gente vai estar sempre falando da média, tá? Então, a energia que foi transmitida é igual à potência da onda vezes o ΔT. Agora, qual é a potência da onda? Essa equação lá em cima. Qual era o μ mesmo? Densidade da corda? 0,05. Velocidade. Qual era? 15, né? 15 metros por segundo. Ômega. Ômega é 2π vezes f. Mas eu calculei, ele dava 18,850 ao quadrado. Amplitude 0,1 ao quadrado divide por 2. Então, a potência transmitida por essa onda, daquela corda, vai ser de 0,05 vezes 15 vezes 18,850 ao quadrado vezes 0,1 ao quadrado dividido por 2. Então, vai dar 1,5
33 watt. Então, a variação da energia, a energia transmitida pela onda, vai ser 1,33 vezes o intervalo de tempo que eu estou questionando, 2,5. Então, ele vai transmitir 3,33 joules. Essa energia transmitida, ela não veio do nada. Ela vem da onde? De onde veio esses 3,33 joules? Ela veio da energia utilizada para perturbar a ponta da corda. Então, se essa ponta aqui foi agitada para cima e para baixo, alguém está agitando. E se alguém está agitando, alguém está gastando energia para isso. Então, a potência transmitida pela onda nada mais é do que a potência gasta para produzi-la. E se essa onda transmite 3,33 joules durante 2,5 segundos, significa que a energia gasta para agitar a ponta da corda durante 2,5 segundos foi os 3,33 joules. A energia não vem de lugar nenhum. Entendido? Bom, gente, por hoje, por essa aula era isso. Infelizmente, teremos que ter outra videoaula nessa mesma semana. Vou ter que ultrapassar um pouquinho o nosso combinado de 4 videoaulas, mas temos que falar ainda sobre onda interferência e ondas estacionárias, ok? Então, aguardem que logo teremos uma quinta videoaula.